Bom, vamos lá. Ó, coloquei para vocês uma mensagem aqui de início, dando boas-vindas e pedindo para que vocês, de fato, estejam com o material em mãos, com a apostila em mãos. E a gente se comunica aqui pelo chat, não é isso? Beleza. Vamos lá. Posso começar? Dá o ok aí no chat para eu começar. Qualquer um. Menos o Davi. Bom, vamos lá. Gente, módulo 5. Para variar, eu fiz algum monte de anotações na apostila. Preciso que vocês acompanhem algumas delas, tá? Lá na sala de aula, lá no Classroom, eu coloquei um esquema que é como se fosse o quadro, o que eu colocaria no quadro a partir da ordem das informações da apostila, tá? Preciso, mais do que nunca, que vocês leiam os textos de abertura. Eu lembro que na última aula, eu terminei aquela aula dizendo que era preciso que vocês lessem esses textos, apesar de serem textos grandes, porque eles vão trazer discussões muito importantes, que vão aparecer, inclusive, em algumas questões mais para o final da apostila, tá? Dessa vez, até as questões da FUVEST, eu recomendo que vocês façam, porque são questões boas de pronomes e que dialogam diretamente com o que o Enem tem perguntado a vocês, tá? Então, olha só, primeira coisa, eu não vou ler os textos de abertura, eu só vou resumir para vocês o que você precisa destacar de cada um deles. Então, você anota aí do lado do texto, né, nesse espaço aqui, o que seria mais importante de observar nesse texto, certo? Para o primeiro texto, que é esse O Colocador de Pronomes, isso é um conto do Monteiro Lobato, tá? E o que você vai colocar aí do lado, para depois, quando for ler esse texto, observar com mais atenção, é o seguinte, eu vou falar e vou colocar aqui no chat, tá? Então, ó, para o texto 1, importante observar o uso de você como segunda pessoa. Tá? Estou colocando aqui no chat o uso de você como segunda pessoa. Esse uso de você faz concordância com a terceira pessoa. Vou explicar isso rapidamente. É o seguinte, nós temos no paradigma dos pronomes do português brasileiro a segunda pessoa como tu, não é? Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu. Mas o uso, o dia a dia, já nos prova que essa forma tu, ela é menos utilizada do que a forma você. Só que você nunca foi pronome pessoal. Você sempre foi pronome de tratamento. E aí ele ocupou o lugar de um pronome pessoal, tá? Então é como se eu tivesse primeira pessoa eu, segunda pessoa você. Qual é o problema que isso nos traz? O problema é o seguinte, com tu, a concordância se dá de uma forma. Com você, a concordância se dá de outra forma. Então, por exemplo, se eu estou numa conversa e eu me refiro à segunda pessoa como tu, eu deveria dizer algo do tipo, tu não sabes o que preciso te contar. Agora, se eu estou nesse processo de interlocução me referindo à segunda pessoa como você, a frase já mudaria para você não sabe o que eu preciso lhe contar. Porque a forma ter, tu, tua, é para a segunda pessoa clássica. A forma lhe, tá, já é para o uso como você. E aí a gente pode acabar fazendo confusão, não é? Eu posso falar, tu não sabe. O pronome é tu, mas a concordância é feita com você, com terceira pessoa. Então é essa confusão que vai ditar o ritmo do primeiro texto, que é um ponto irônico, tudo bem? Página 250, beleza? Então esse é o primeiro texto, destaca aí, coloca essa observação do lado do texto. O uso de você como segunda pessoa, e esse uso de você obriga a concordância com a terceira pessoa, tudo bem? Beleza? Quando vocês forem para o texto 2, tá? E o texto 2 já é uma crônica de um linguista, de um professor chamado Círio Pocente,
Tá? Opa, falar de novo o quê? Do primeiro texto? Coloquei aqui no chat, vou colocar de novo. Ó, o que vocês devem observar para o primeiro texto? É isso aqui. Tá? O uso de você como segunda pessoa obriga a concordância com a terceira pessoa. Tudo bem? Para o texto 2 já é uma crônica do Círio Possente. Nessa crônica do Círio Possente, vocês vão ver que há uma crítica feita também a quem meio que faz confusão no uso dos pronomes, tá? Nesse caso, é até um texto publicitário. Eu vou mostrar isso na apresentação do quadro daqui a pouco. Estou só anunciando o que os textos de abertura trazem, tá? Para o texto 2, o que você deve observar e colocar aqui do lado é o seguinte: ocorre atualmente uma reestruturação no sistema de pronomes do português brasileiro. Tá? E eu vou explicar com mais calma daqui a pouco o que é essa reestruturação. Escrevi errado, reestruturação. Tá? Eu vou resumir para vocês daqui a pouco o que é essa reestruturação. Só anota isso logo para quando for estudar com mais calma depois, ter isso já aí organizado. Tudo bem? Dá ok aí alguém para saber se está tudo bem, gente. Porque senão eu vou continuar falando aqui. Caralho, um monte de ok, calma, tá bom. Calma aí. Juliano, os dois textos estão ligados? Num certo sentido, sim. Só que o primeiro texto é um conto irônico, o segundo texto já é uma crônica, tá? Mas os dois vão tratar de mudanças. Mudanças que ocorrem no uso dos pronomes, tá? Cada um à sua forma, ok? Texto 3 é outra crônica que eu trabalho bastante essa crônica. Já trabalhei no ano passado com a falecida Turma Ícone. Trabalhei com pré-militar, já trabalhei esse ano com pré-militar também, agora eu vou apresentá-lo a vocês. É uma crônica da Ruth Manus, chamada O Dia em que Roubaram o Meu iPhone. Davi já leu essa crônica. Ou não, né? Porque ele fica sentado mexendo na caderneta dele. Talvez não tenha prestado atenção naquele dia. Mas ele deve lembrar que essa crônica já foi trabalhada em sala. Tudo bem? E aí, gente, nessa crônica aqui, não há um ponto específico a ser observado, mas sim o uso de todos os pronomes. Tá? Então, você vai ler e vai tentar identificar aí o uso dos pronomes que aparecem nessa crônica. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei. Tá, então aqui agora, Davi, vou abrir seu microfone aqui, espero não me arrepender disso. Calma aí. Davi, abre aí seu microfone. Ô, Juliano, acho que vai ficar difícil aqui, porque eu tô com minha mãe. Então você vai me guiar aí quanto à apresentação está funcionando, tudo bem? Vou tentar, então, pode. Tá a coisa mais fácil que eu pedi. Bom, olha só, não vai dar para olhar o chat aqui agora. Vou abrir a apresentação, hein? Davi, me dá o ok quando aparecer, tá? É porque eu tô com criança aqui do lado, Juliano. Acho que vai ficar difícil. Amarra. Beleza, vou dar um jeito aqui. Bota uma chupeta e liga aí no Big Brother, fora Prior. Ó, vamos lá. Deixa aí o Globo.com aberto para votar no paredão que está acirrado, hein? Vamos lá, olha só. Davi, vê se a apresentação já está aparecendo aí da tela. Ainda não. Ainda não? Já compartilhei, olha aí. Vê se está aparecendo como se fosse o quadro. Agora foi. Agora foi. Foi? Está aparecendo aí já? Uhum. Tá, então eu vou começar a apresentar o que eu falei agora de forma mais clara, como se fosse o quadro. Esse arquivo já está lá na Classroom, tá? Já pode depois baixá-lo lá. Vamos lá, gente. Referencial. O que quer dizer coesão referencial? Apontamento. Quando um pronome, tá? Nesse caso, o pronome. A coesão referencial é para os pronomes, tá? Quando os pronomes apontam para alguma informação do texto que eu já apresentei ou que eu ainda vou apresentar. Tá? Então, referencial diz respeito aos apontamentos feitos dentro do texto. Em outras palavras, os pronomes apontam para termos que os antecedem
coisas que eu já falei, ou sucedem coisas que eu ainda vou falar. Nesse primeiro texto, o colocador de pronomes, que é o conto do Monteiro Lobato, eu destaco para vocês aqui embaixo um trecho, não é? Que é o trecho que vai ditar, no caso, opa, deixa eu voltar aqui, é o texto que vai ditar a ironia, o humor da crônica, em que um personagem, ao escrever um bilhete para a mulher amada, ele escreve da seguinte forma: anjo adorado, amo-lhe. Tá? Só que, se eu for seguir a gramática padrão, não é? O sistema de regras normativo, lhe deve ser utilizado para a terceira pessoa e não para a segunda pessoa. Tá? Deveria ser ter. Só que ele escreveu amo-lhe. Por quê? Porque ele trata a segunda pessoa como você. E é aí que o pai da menina, o pai da mulher amada, vai aproveitar esse desvio gramatical e entender de outra forma e não permitir que ele se case com a filha dele, tá? Que ele tenha uma relação com a filha dele. E aí eu coloco para vocês isso no seguinte, olha lá. Como a forma lhe, na teoria, aponta para a terceira pessoa do discurso, o pai da Laurinha entende que o rapaz estava se declarando para uma terceira pessoa. A irmã da Laurinha ou até mesmo a mãe da Laurinha, a empregada da casa. Tudo bem? Ok, Davi? Ok. Tá, então olha só, continuando aí. No atual português brasileiro, a referência à segunda pessoa do discurso é feita por meio do pronome de tratamento você. No caso, esse pronome você faz concordância com as formas pronominar de terceira pessoa. Por isso a conjunção do bilhete. Logo, olha aí o exemplo na teoria e na prática. Na teoria, João, tu não sabes o que te espera. João, você não sabe o que lhe espera. No dia a dia, a gente faz a mistura. Olha lá. João, tu não sabe o que lhe espera. Percebam que o verbo sabe está conjugado, está entrando em concordância com a terceira pessoa e não com a segunda, que é tu, tá? E o lhe também com a terceira pessoa, que deveria ocorrer no caso de você, tá? E está acontecendo no caso de tu. Tudo bem até aí? Foi, Davi? Foi. Tá. Beleza. Texto 2, para depois ler e observar acompanhando essa apresentação aqui. Eu mandei você anotar que ocorre atualmente no português brasileiro uma reestruturação do sistema de pronomes pessoais. E aí, olha o anúncio que vai ditar os rumos desse texto. Abre aspas. Escolha o roteiro e os fofos lhe preparam para a viagem com uma pasta cheia de dicas. A principal crítica feita diz respeito ao uso da forma lhe como objeto direto do verbo preparar. Tá? No sistema padrão da língua, esse pronome lhe só pode figurar na posição de objeto indireto. É a alguém ou para alguém. E aí, se você observar, quem prepara algo, tá? E esse algo é preparado para alguém. Só que no anúncio, olha lá, escolha o roteiro e os fofos lhe preparam. Escolha e os fofos lhe preparam. Tá? Esse problema aí está nesse lhe. Tudo bem? A correção do anúncio seria: escolha o roteiro e os fofos o preparam para a viagem. Não é? Preparam quem? O roteiro. Certo? Quem prepara, prepara algo. Então não poderia ser lhe, como está aqui, lhe preparam. Se quem prepara, prepara algo, tá? Os fofos o preparam. Esse pronome o, ele é objeto direto de preparam. E ele aponta para quem? Ele faz referência a quem? Ele faz referência a roteiro. Tudo bem? E aí, o que o Círio Pocente vai destacar nessa crônica? Que são cada vez mais raras as ocorrências das formas padrão, ou, a, os e as, em posição de objeto direto. Não é? Olha o exemplo. No dia a dia, deixei ele na quitanda. Para a gramática padrão, deixei o na quitanda. Repetindo, o autor vai dizer que é cada vez mais raro o uso dessas formas padrão, nessa posição, objeto direto dos verbos. E isso é um fato. Isso não é exceção, tá? Até os falantes das normas mais prestigiadas, da norma culta, até mesmo em textos escritos,
vai cometer essa variedade, esse desvio para a gramática, porque continua sendo compreensível, tudo bem? E aí eu falo isso, ó, por conta disso, é comum o uso de ele, pronome do caso reto, na posição de objeto direto, embora a escola ainda condene essas construções. Certo? Tudo bem? Então, isso é o texto 2. E aí existem alguns argumentos que o autor vai destacar para que isso aconteça, tá? Não é à toa, a gente não usa esse ele depois do verbo como objeto direto à toa, tá? É a mesma crítica que se faz quando alguém fala, ah, vi ela no portão, não é? É a vi. Tudo bem? Certo? Primeiro argumento, esse pronome ele, originalmente, foi um pronome demonstrativo, tá? E ele está voltando a se comportar dessa forma, e cada vez menos como pronome pessoal, tudo bem? Ele é um pronome que serve mais para você apontar alguém do que você se referir a alguém como terceira pessoa. O segundo argumento que o Ciro vai apresentar é o seguinte, os pronomes oblíquos para o objeto direto são me e te, não é? Olha lá, exemplo, primeira pessoa, ela enganava-me. Quem engana, engana alguém. Enganava-me. Segunda pessoa, ela enganava-te. Então, primeira pessoa, me. Segunda pessoa, te. Pela pronúncia, pela semelhança, a gente é levado a pensar que a terceira pessoa, então, é lhe. Ela lhe enganava, ou ela enganava-lhe, não é? Só que não, porque quem engana, engana alguém. Esse alguém é objeto direto, e lhe só pode ocorrer na posição de objeto indireto, tá? Então, para a teoria gramatical, deveria ser, ela o enganava sempre. Então, repetindo esse argumento, se primeira pessoa é oblíquo me para o objeto direto, segunda pessoa é oblíquo te. Por aparência, por semelhança fônica, tá? Terceira pessoa seria lhe. Mas não é, tá? Para a gramática padrão. Tudo bem? Acho que alguém te deu um mute aí. Ninguém tá te ouvindo mais. Juliano. Juliano. Tá ainda mudo? Não, agora não. Mas onde é que você parou de escutar onde, Davi? Ih, rapaz, não, foi. Não faz nem 2 segundos. Ah, porque alguém, sem querer, Ah, foi pra te tá. Foi agora, né? Já foi. Já voltou. Aham. Tá, beleza. A Nath desativou o microfone. Que beleza! Obrigado, Nath. Eu sei que tá cedo, né? Foi, beleza. Então, texto 1 e texto 2, tá? Só acompanhar lá na apresentação. Vou voltar para a apresentação, tá? Voltou aí para a apresentação? Sim, sim. Tá aparecendo de novo a tela, o quadro? Aham. Tá, beleza. Para o texto 3, tá? Eu disse para vocês que não há algo assim específico a ser observado, há algumas coisinhas. Tudo bem? O texto 3, o dia em que roubaram o meu iPhone. Destaco para vocês aí um primeiro trecho, em que é dito o seguinte: fui furtada por duas meninas de no máximo 11 anos, com carinhas de ciganas, que vêm da miséria do leste europeu, exatamente de onde veio minha família Manos, fugindo da pobreza e da guerra. Eu tive essa sorte. Elas não. Aí eu destaco um trecho, ó. Elas se aproximaram da mesa pedindo dinheiro e pegaram o meu celular que estava lá dando sopa, em cima da mesa, enquanto cortávamos uma fatia de pizza para lhes dar. E eu destaco para vocês 4 pronomes, qual é a classe, qual é a função e qual é a referência. Eles apontam para quem? Olha lá, pronome elas, em elas se aproximaram, é um pronome pessoal do caso reto, tá? Com a função de sujeito do verbo aproximar. Quem se aproximou da mesa? Elas, tá? Sujeito. Referência, elas quem? As duas meninas. Certo, Davi? Certo. Precisa perguntar se Beleza. está caindo alguma prova.
Claro que cai em prova. Apontamento, então, sempre cai. Para o Enem, de fato, o pronome aponta para quem? Para o ERG, já pode perguntar aponta para quem e qual é a classe, qual é a função. Na discursiva, isso é um fato, vai aparecer. Certo? Certo. Vamos lá. Segundo pronome, meu. Elas se aproximaram da mesa pedindo dinheiro e pegaram meu celular. Dessa vez, meu não é um pronome do pessoal do caso reto, é um pronome possessivo, tá? Pronome possessivo, gente, nunca vai ser o núcleo do sintagma, não é? É meu celular. O núcleo é celular. Então, a função desse meu é a adjunta de nominal, tá? Ele só acompanha o núcleo. Tudo bem? E se refere a quem? Né? Meu, primeira pessoa, se refere ao celular. Tudo bem? O celular de quem está falando, certo? Terceiro pronome é o pronome nós. Olha lá, não é? Enquanto cortávamos uma fatia de pizza. E aí, é importante observar que o pronome nós está oculto. Ele não está aparecendo de fato, né? É um pronome, no caso de um sujeito elíptico. Quem cortava a fatia de pizza? Nós. Só que esse nós é um caso de sujeito elíptico, é um sujeito desenencial, o que antigamente a gente conhecia como sujeito oculto, né? Do verbo cortávamos. Função de sujeito do verbo cortar, nós cortávamos, e a referência é quem? A narradora e as outras pessoas que estavam à mesa com ela. A narradora e mais alguém que estavam comendo pizza, tá? E terceiro, quarto pronome, olha aí, pronome lhes, não é? Eu disse para vocês que o pronome lhes, ele vai ter a função de objeto indireto. É um pronome pessoal do caso oblíquo, não é? Na frase está assim, enquanto cortávamos uma fatia de pizza para lhes dar. Quem cortava? Nós, sujeito. Cortava o quê? Cortava uma fatia de pizza para dar a alguém, para dar para alguém. Logo, objeto indireto. Logo, lhes, né? Para dar a eles, para dar a elas, no caso, as duas meninas. Certo? Então, eu faço essa análise aí dos pronomes, mostro a classe, mostro a função e mostro a referência. Depois eu vou pedir para que vocês vejam essa mesma análise em um outro trecho, que é o trecho 2. Eu faço a mesma coisa com 3 pronomes, tá? Beleza? Certo, Davi? Certo. Beleza. Aí entram os aspectos teóricos, tá? Gente, na apresentação aqui, simulando o quadro, é um resumo na mesma ordem do que está na apostila, tá? Dos aspectos teóricos antes de entrarmos nas questões. Tudo bem? Então, vocês vão acompanhar o conceito de pronome, tá na apostila. Vocês vão retomar quem são as pessoas do discurso, não é? Primeira, segunda e terceira no singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Isso para a gramática padrão. Lembra da discussão que a gente teve agora há pouco, da reestruturação desse sistema, né? É como se hoje nós tivéssemos eu, você, nós e a gente, ali disputando a posição. Depois, eu, tu, ele, ela. Depois, nós e a gente. Esse vós já ocorre em contextos muito específicos, né? Contexto jurídico, contexto religioso. Vós já perdeu o lugar, já perdeu espaço para vocês. Tudo bem? E aí, eles ou elas, tá? Esse seria... Oi, fala. Estou perguntando por que no... Juliano, por que no outro exemplo nós é objeto indireto? Objeto direto? Indireto. Não, objeto indireto? Nós? Não, nós é sujeito, olha lá. Nesse slide aqui, Davi, nós, sujeito de cortávamos. Pelo que eu entendi, perguntaram por que no outro exemplo nós é o objeto indireto. Não, não, não. O objeto indireto, gente, é lhes, tá? Nós, nesse exemplo, se for esse exemplo aqui, é sujeito de cortávamos. Deixa eu ver aqui a pergunta. Ela falou que confundiu. Isso. Tá. Deixa eu ver aqui no chat se é isso mesmo. Você não confia em mim, não, Juliano? Você não confia em mim, não? Mais ou menos.
Mentira, confio sim. Tá, o Luiz chegou, finalmente, já no final, né? Só para falar que veio. Tá, então eu vou voltar à apresentação. O Luiz chegou travando tudo. Já chega, igual aquele aluno que chega atrasado e atrapalha o andamento da aula. Repararam? Ele chegou, travou tudo agora. Então vamos lá, vou voltar aqui à apresentação. Davi, só me dá o ok aí quando a apresentação estiver aparecendo, tá? Ok. Beleza. Então, voltando aqui, ó. Conceito de pronome, está na apostila, pessoas do discurso também. Terceiro ponto aí, pronome substantivo e pronome adjetivo. Gente, o que é um pronome substantivo? É um pronome que funciona sozinho na frase. Ele não precisa de nenhuma palavra ao lado dele para funcionar, fazer sentido, não é? Olha aí o exemplo. Oi, fala. Pediram para você explicar de novo a questão do liês. Do liês? Deixa eu voltar aqui então. Olha lá, liês, não é? Está na última frase aqui do trecho destacado. Enquanto cortávamos uma fatia de pizza para lhes dar. Quem dá algo a alguém. Dá algo para alguém. Dar o quê? Uma fatia de pizza. Para quem? A quem? Para as meninas. Então, esse as meninas, né, ele foi substituído pelo pronome lhes, para lhes dar. Para dar uma fatia de pizza às meninas, para as meninas. Para não repetir as meninas, não é? O objeto indireto aí seria o pronome lhes. Ficou mais claro agora? O lhes sempre será objeto, perguntaram. Objeto indireto. Indireto, isso. Tá? Isso. Tá? Tudo bem? Foi? Aham. Tá, voltando ao exemplo aqui, então, de pronome substantivo e pronome adjetivo. Pronome substantivo não precisa se apoiar em outra palavra. Já o pronome adjetivo precisa. Olha o exemplo. Ela não sabe o endereço da sua mãe. Ela, pronome pessoal, tá aí, ó, sozinho. Não sabe o endereço da sua. Da sua o quê? Da sua mãe. Percebam que os pronomes possessivos, por exemplo, eles precisam se apoiar em algo, senão a frase não faz sentido. Diferente dos pronomes pessoais. Esse ela se refere a alguém, mas eu não preciso escrever aí quem é ela, tá? Já da sua o quê? Esses pronomes que precisam se apoiar em outras palavras, no caso aqui a palavra mãe, a gente vai chamar de pronome adjetivo. Os pronomes que não precisam são os pronomes substantivos. Ok? E aí eu trago um exemplo só de cada tipo de pronome que nós temos em português. Na apostila eu trago, sei lá, 4 exemplos pelo menos para cada um. Aqui na apresentação eu trago só um, tá? Pronome pessoal, olha lá, elas estão demorando. Pronome possessivo, minha família é muito unida. Percebam que o elas, ó, funciona sozinho. Mas o minha é minha alguma coisa. Então é pronome adjetivo, tá? Exemplo de pronome demonstrativo. Esses sapatos são caros, não é? São aqueles pronomes que apontam para algo. Ou algo que está perto de quem fala, perto de quem escuta, longe dos dois, tudo bem? Esses sapatos são caros. Pronomes indefinidos, ó, aqueles pronomes em que eu não falo com precisão uma quantidade. Poucos sabem a resposta, mas eu não disse quantos são. Eu só dou uma ideia de que são poucos, tá? Pronomes interrogativos, pronomes que eu uso para fazer perguntas. Olha lá, qual filme venceu o prêmio, não é? Esses pronomes geralmente introduzem as perguntas diretas. E pronomes relativos? Vou pedir muita atenção a vocês quanto aos pronomes relativos, porque os relativos são os pronomes que introduzem as orações subordinadas adjetivas. A gente vai ter o estudo desses pronomes, só deles, quando eu for falar de subordinação, mais para frente, tá? Vou só antecipar aqui a discussão no exemplo. Ó, a mulher que morreu é conhecida. Quem é conhecida? A mulher. Qualquer mulher? Não. A mulher que morreu. Esse que é um pronome relativo que se refere à mulher. Tudo bem? E esse que morreu é uma oração que está dentro da oração a mulher é conhecida. Tá? É um detalhe, é uma característica da mulher. Não é qualquer mulher. É a mulher
que morreu. Só que como essa característica virou uma oração, porque eu tenho um verbo, ó, que morreu, isso é uma oração subordinada adjetiva. Mas essa discussão vai vir mais para frente com mais calma, tá? E aí, gente, no próximo slide, eu destaco para vocês essa questão que é muito importante do apontamento. Quando aponta para trás, quando aponta para frente. Tudo certo, Davi? Tá tudo em ordem funcionando aí? Tudo funcionando. Fino do fino. Tudo certo? Tudo em ordem aí? Sim, sim. Beleza, então olha só. Vamos lá, gente. Quando um pronome aponta para algo que eu já falei, que eu já disse, esse movimento é a anáfora. Quando aponta para trás, quando retoma uma informação. Isso é anáfora. Quando um pronome aponta para frente, é o que a gente tem como catáfora, tá? É o apontamento para algo que ainda vai ser dito. Olhem os exemplos. Letra A. Há a possibilidade de que eu retorne ao país antes do fim do ano. Ponto. Essa hipótese é real. Qual hipótese? Essa qual? A possibilidade de que eu retorne ao país antes do fim do ano. Percebam que essa, que é um pronome demonstrativo, está apontando para algo, faz referência a algo que já foi dito. Agora, olha na letra B. Aquela informação era verdadeira. 2 pontos. Todos os alunos foram selecionados para a Olimpíada de Astronomia. Aquela informação, aquela qual vai ser dita depois, de que todos os alunos foram selecionados para a Olimpíada de Astronomia. Ou seja, isso cai no Enem com muita frequência, tá? Você identificar o que esse pronome, o que esse termo, para o que esse termo aponta. Se ele aponta para algo que já foi dito, se ele aponta para algo que ainda vai ser dito, tá? Quase sempre, né, em 99% das vezes, o apontamento é feito para trás, né? É o movimento anafórico. Poucas vezes o apontamento é feito para frente. Uma dica do apontamento que é feito para frente são os 2 pontos, não é? Que introduzem a catáfora. Certo? Beleza? Então é só ler isso aqui com calma e saber que apontar para trás é anáfora, apontar para frente é catáfora. Tudo bem? A mesma coisa eu trago nesse outro slide. Ó, olha o exemplo da letra A. Ela não sabe o quanto me faz feliz. Joana é a mulher da minha vida. Ela quem? Joana. Eu ainda vou dizer quem é ela. Então está apontando para frente. Catáfora. Olha a letra B. Todos os alunos dessa turma serão aprovados no vestibular. Foi o que me garantiu o curso, não é? Esse o aponta para o quê? Para o fato de que todos os alunos dessa turma serão aprovados, né? Ele pode ser substituído por aquilo. Foi aquilo, foi isso que me garantiu o curso, tá? Ele aponta para trás. Tudo bem, Davi? Tudo bem, e você? Ricardo, pode continuar. Tudo bem também, melhor agora falando com você, tá? E aí, gente, olha só, eu vou fazer com vocês uma questão que é a questão 4 do Compreendendo, na página 256. Aqui nessa apresentação eu fiz 5, tá? Eu resolvi 5 questões, mas eu espero que vocês resolvam as demais e que coloquem as dúvidas nos comentários lá na postagem na sala de aula virtual. Tá? É por lá que eu consigo tirar as dúvidas e até tirar as dúvidas de mais pessoas. Seja de algo que eu falei aqui nessa aula, seja de algo que está na apostila, seja de questões, tudo bem? Seja sobre a vida, tá? Tá tudo, é importante que a gente mobilize e use a postagem lá para isso, tá? Eu vi algumas perguntas lá na postagem da L, da meia dúzia, e eu espero muito mais perguntas, porque eu sou competitivo, tá? Então, olha só, questão 4, Compreendendo, página 256, uma questão da UERJ, exame de qualificação. E há um trecho assim: há vários tipos de paradoxos. Entre os mais famosos, encontramos aquele que foi formulado pelo grego Epimênides. 2 pontos. Todos os cretenses são mentirosos. Você já sabe, então, que esse pronome aquele, que é um pronome demonstrativo, está apontando para uma informação
que ainda vai ser dita. Né? A prova disso são os 2 pontos que vão introduzir a referência. Tá? Aí vem o comando da UERJ. Na frase acima, apesar de os nomes que o antecedem estarem no plural, o pronome aquele está no singular. O uso do singular justifica-se pela seguinte característica desse pronome no texto, né? Letra A, concorda com o singular da primeira forma verbal. Letra B, refere-se a um elemento enunciado posteriormente. Eu coloco a explicação logo abaixo. O emprego do pronome demonstrativo aquele aponta para uma informação que ainda seria enunciada, né? Abre aspas, todos os cretenses são mentirosos. Aponta para frente, antecipa uma informação, logo faz catáfora. Tudo bem? Voltando lá ao trecho. Há vários tipos de paradoxos. Entre os mais famosos encontramos aquele, né? Dentre os mais famosos paradoxos, encontramos aquele. Aquele qual? 2 pontos. Abre aspas. Todos os cretenses são mentirosos, tá? Faz uma catáfora. Ele refere-se a um elemento enunciado posteriormente. Ele refere-se a um elemento que ainda vai ser explicitado. Certo, Davi? Questão fácil, né? Fácil. Beleza. Bom, e aí eu vou fazer com vocês uma questão, dá para fazer mais essa, que é a primeira questão do aprofundando, ainda na página 256. Tá? Mais uma questão de qualificação na UERJ, certo? Olha só. Leia atentamente o fragmento a seguir. Abre aspas. Por exemplo, a frase: em casual encontro com Júlia, Pedro fez comentários sobre seus exames. Tem um enunciado equívoco. Os comentários de Pedro podem ter sido feitos sobre os exames de Júlia, ou sobre os exames dele, Pedro, ou ainda sobre os exames de ambos, não é? Seus exames. Exames de quem? De Júlia? Exames de Pedro? Ou exames dos dois? Aí vem o comando da questão. O fragmento acima aponta o problema da ambiguidade resultante do emprego do termo seus, pronome possessivo, não é? A ocorrência da ambiguidade, no caso, pode ser explicada por uma característica relativa à significação geral da palavra em questão. Essa característica do vocábulo seus é a característica de... A resposta vai ser a letra B. Refere-se à pessoa gramatical sem nomeá-la ou indicar-lhe característica própria. Ou seja, ele vai apontar para alguém, mas se eu não tiver por dentro do contexto, se eu não tiver mais informações, eu não vou conseguir ter certeza para quem ele aponta, não é? Já que ele não nomeia alguém, ele não indica uma característica própria nem de Júlia, nem de Pedro, nem dos dois. Aí eu faço um comentário logo ao lado, olha lá. O pronome demonstrativo seus está na forma da terceira pessoa do plural, a não pessoa. Nesse sentido, esse pronome pode apontar tanto para Júlia, quanto para Pedro, quanto para os dois. Como ele não indica uma característica própria da pessoa gramatical a que se refere, pode gerar ambiguidade, não é? Pode gerar margem de uma interpretação. Atenção, esse pronome se flexiona de acordo com o termo possuído. Por que está seus no plural? Porque se refere a exames, tá? Como exames está no plural no masculino, o pronome seus também está no masculino plural. Tudo bem? Foi? Vou voltar para o chat. A apresentação terminaria aqui. Ai, ai. Deu para entender? Assim, acho que é fundamental que vocês leiam a apostila, rabisquem isso, tá? Voltem a essa apresentação, isso foi gravado, né? Isso vai estar lá disponível. O que eu falei no final, Luriá? Sobre o quê? Sobre o pronome seus, pronome possessivo? Esse pronome aponta para alguém, Luriá. Só que, como ele não indica uma característica própria de quem ele, para quem ele aponta, eu posso entender de mais de uma forma, não é? Se eu falar assim, Luriá, encontrei Maria e ela me disse que sua mãe está doente.
Não é a mãe de quem? A mãe da Maria ou a mãe da Luriá? Sabe? Ele é um pronome que aponta para alguém, mas ele não indica uma característica própria daquela pessoa para quem ele aponta. Então, eu posso interpretar de mais de uma forma. Né? Se eu não tiver por dentro do contexto, pode ficar ambíguo. Eu posso ter mais de uma interpretação. Isso é uma característica desse pronome possessivo, né? Ele indicar essa ambiguidade. Ficou mais claro agora? Beleza, olha só. Vou pedir para que vocês façam todas as questões. Vocês têm tempo, mais tempo do que nunca para isso, tá? E aí, vou dar um destaque para algumas questões que eu acho muito importantes. São as questões do meu plano de estudos. Essas questões são boas. Vou colocar aqui no chat, ó. Questões 10. Não, minto. Primeira questão é ainda do compreendendo. Compreendendo, questão 10. Compreendendo, questão 10. E meu plano de estudos, questões 8 e 9. Por mais que não sejam questões de Enem, né, a primeira ainda é a questão do Enem. As outras duas são questões da FUVEST, São Paulo. São questões interessantes, tá? Legal de serem feitas. Ô, Certo? Juliano, Oi. Você quer dizer compreendendo ou aprofundando a primeira? Ai, caralho. Aprofundando 10. E meu plano de estudos, 8 e 9. Foi mal, gente. É isso aí. Foi mal. Vocês já entenderam, né? Aprofundando 10. Meu plano de estudos, 8 e 9. Agora foi, não foi? São as únicas que eu não vou fazer. Passa, porra. Aprofundando 10 e meu plano de estudos, 8 e 9. Essas questões são FUVEST. A primeira é Enem, as outras duas são FUVEST, mas são questões boas. São questões que trazem discussões que o próprio Enem vai fazer a vocês. Tá? Mas tentem fazer todas, tudo bem? Baixem lá a apresentação na Classroom. Façam as questões da apostila. Coloquei um videozinho lá sobre pronomes, um videozinho do Descomplica, assim, que apresenta rapidamente o que são os pronomes, tá? Vocês sabem que a prova de vocês não é uma prova gramatical em relação ao Enem, a UERJ específica, sim, mas a gente vai ter um trabalho mais aprofundado para a UERJ um pouco mais para frente, tá? Por enquanto, o que está na apostila nos basta para a qualificação para o Enem. Para a UERJ, a discussão é um pouco mais profunda, nem tão assim, né? Muita coisa eu já falei aqui, da específica também, mas não é o foco agora, tá? Mais alguma pergunta? Acho que é isso, minha hora acabou, né? Não era 9h30? Alguma pergunta, gente? Algum comentário aí? Alguma coisa? Espero que vocês utilizem lá o sistema de comentários da sala de aula virtual, tá? Vou interromper essa gravação, hein? Vou fechar isso aqui. Muito obrigado, Júlia. Aqui é bom que ninguém fala, né? Só eu falo, aí dá para prestar atenção. Ninguém precisa gritar, ninguém precisa fazer nada. Uma delícia. Saudade de vocês também, gente. Tá sendo ruim. Espero que esse cenário passe o mais rápido possível, por mais que eu saiba que ele não vai passar o mais rápido possível, mas se preparem que quando voltar ao normal vai vir tudo, né? Atropelando, tá? Então aproveitem esse tempo para se organizar, para administrar esses estudos aí. Pode ir ao banheiro, João, mas não liga a câmera, desliga o microfone, tá? Porque eu posso escutar daqui. Tudo bem? E aí, ó, mais importante, coloquei aqui também um pedido a vocês no chat, tá? Importante que isso fique claro, ok? Votem, estuda, não voto, estuda, não voto, tá? Tudo bem? Beleza, gente? Beijo, tá? Vou ficar aqui acompanhando agora lá a sala de aula virtual para respondê-los, tudo bem? Eu juro que eu não vou voltar para dormir, eu vou ficar aqui agora online, só esperando isso acontecer. Beijo, tchau, saudade de vocês. Preparem-se, estudem. Valeu, Matheus. Vai deixar o Caio aí, vai dormir, vai deixar respondendo. Caio tá dormindo, eu devia estar lá, inclusive, tá? Beijo, tchau, foi. Tchau. Tchau. Cadê? Gravação, tal. Pronto.